Fala pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula 6 do terceiro bimestre? Galera, aqui a gente vai ver a argumentação em texto dissertativo argumentativo. A aula passada a gente viu a introdução, viu algumas possibilidades de a gente melhorar a introdução. Agora a gente vai pensar aqui na parte do desenvolvimento, da argumentação, que são os segundos e os terceiros parágrafos. É o momento na qual a gente começa a parar e olhar para cada argumento e desenvolver ele. Vamos chegar lá, vamos seguindo aí. Então, galera, antes de mais nada, o que é argumentar? Argumentar no texto dissertativo argumentativo, a argumentação, perdão, no texto dissertativo argumentativo são os dois o segundo e o terceiro parágrafo. Dessa forma, é o momento em que devemos pensar em justificar os argumentos, de maneira a desenvolvê-lo pensando em o porquê dos argumentos, a fim de convencer o leitor das ideias defendidas no texto. Como assim? É fácil. Então, se vocês lembrarem, o argumento 1 a gente faz a pergunta que falar do tema. Enquanto para desenvolver o argumento e posteriormente fazer o desenvolvimento, é necessário literalmente é necessário literalmente que a gente pense na seguinte pergunta: por que eu pensei isso no argumento? Para a gente começar a desenvolver a argumentação que é a partir do segundo parágrafo, tá? Então, entendida a argumentação, tá? É o desenvolvimento dos argumentos, que é o segundo e terceiro parágrafo, que vai responder à nossa mente a pergunta por que eu pensei isso do argumento agora, ok? Aí, para conseguir parar e analisar e desenvolver as ideias que forem vindo surgindo. Então, vamos seguindo. Pessoal, agora a gente vai para um ponto importantíssimo que é muito aliado de quem vai muito aliado na parte da argumentação, tá? Que são as estratégias argumentativas. Que são elas? São recursos que utilizamos para nos ajudar na comprovação de argumentos. Então, pera lá. Estava falando de desenvolvimento, agora foi para comprovação. Sim, por que tem que ir para comprovação, galera? Porque todo texto dissertativo, argumentativo, a gente tem que estar baseado em algo que tange a realidade. Por isso que a gente precisa botar aí a questão da agressividade. Botar aí a questão da agressividade para poder a gente conseguir desenvolver o argumento e também comprovar aquilo que a gente está falando. Então, a estratégia argumentativa, ela nos auxilia na questão do convencimento do leitor, tá? Então, toda vez que eu quero convencer o leitor, na hora da argumentação, eu utilizo a estratégia argumentativa para isso. Por quê, galera? Tem que convencer o leitor. Porque a ideia do dissertativo argumentativo é você argumentar sobre uma ideia que você está defendendo, sobre uma tese. Então você precisa convencer o eleitor de que essa possibilidade de pensamento, nessa ideia que você trouxe, existe, tá? Por isso que a gente vai utilizar as estratégias argumentativas. A gente já viu ano passado. Quais são essas estratégias? Algum exemplo da sua ideia que você está defendendo, algum dado estatístico para essa tua ideia, alguma pesquisa, algum fato comprovável, uma citação, um depoimento de pessoas especializadas no assunto, pequenas narrativas ilustrativas e comparações entre fatos e situações, épocas e lugares distintos. Então, galera, toda vez que eu quero desenvolver um argumento, para comprová-lo, esse meu desenvolvimento do argumento, eu jogo uma estratégia de argumentação, que o objetivo da estratégia argumentativa é justamente esse, tá? Entendidos a questão da estratégia argumentativa, agora a gente vai pensar nos esquemas para a gente fazer a argumentação, tá? Esquema 1. Para facilitar a construção de um parágrafo argumentativo, siga o esquema abaixo. É para facilitar, não é via de regra, é apenas para facilitar, tá? Então,
eu estou no segundo parágrafo, só se nos situar em relação à escrita. Aí eu estou no meu segundo parágrafo, que é o momento de eu começar a desenvolver os meus argumentos, tá? Então, eu posso atingir esse seguinte esquema: apontar uma problemática do argumento, tá? Pensar numa estratégia argumentativa que a comprove esse apontamento e terminar com uma conclusão barra reflexão sobre o que foi escrito no texto, tá? Por exemplo, a problemática junto com a estratégia argumentativa. Então, esse é o primeiro esquema. Todos divididos pelos pontinhos continuativos quando for mudar as ideias, tá? Então, problemática do argumento. Esse argumento aí tem problemática onde? Vamos escrever. Depois eu venho penso numa estratégia argumentativa que comprove isso que eu estou falando e chego a uma conclusão, e chego a uma reflexão sobre o assunto. Vamos ver isso na prática, tá? Trouxe aqui a argumentação da aluna Mariana Martins do 9º ano, tá? Vamos para o exemplo. O argumento seria o excesso, é questão responsabilidade ambiental, que é o tema da redação dela, tá? O excesso da poluição emitida pelas indústrias e automóveis e a devastação das florestas são as principais causas do efeito estufa e tornaram motivo de preocupação. Então, o que esse argumento aí está falando? Qual ele está sendo construído em quê? Na questão da poluição por indústrias, automóveis e a devastação das florestas, tá? Aí, essa poluição vai acontecer o quê? Aumenta os casos de efeito estufa. Então, ele fez uma relação direta de efeito estufa e falta de preservação, tá? Então, o argumento 1 é pensado nisso. Aí, vamos desenvolver esse argumento 1, tá? Tem a legendinha aí da cores, eu vou ler para depois a gente falar. Não é simples nem vantajoso uma fábrica que emite grandes quantidades de poluentes comprar equipamentos que amenizam tal emissão. O mesmo acontece com automóveis, grandes vilões dos grandes centros, tá? Então, segundo reportagens, carros e ônibus velhos poluem 40 vezes mais do que os novos. E não é por falta de vontade que os ônibus não os trocam, e sim por falta de dinheiro. Concluímos então que o mundo capitalista inviabiliza um acordo com o meio ambiente e, enquanto isso, o planeta adoece. Então, o que a gente observou nesse exemplo aí da Mariana Martins? Ela conseguiu apontar perfeitamente a estratégia argumentativa. Olha, ela inicia com a problemática daquele argumento, falando o seguinte: não é simples nem vantajoso uma fábrica que emite grandes quantidades de poluentes comprar equipamentos que amenizam tal emissão. O mesmo acontece com automóveis, grandes vilões do ar nas cidades. O que a gente tem aí? A problemática a respeito do argumento 1 que eu li lá em cima, tá? O que está querendo dizer? Que não é fácil nem vantajoso uma fábrica que emite grandes quantidades de poluentes comprar equipamentos que amenizam tal emissão. Isso aí não é simples, tá? O mesmo acontece com automóveis, grandes vilões do ar nas cidades. Então, essa ideia da empresa, a Maria está botando aqui, a ideia da empresa a ideia da empresa de comprar equipamentos que diminui o poluente. Para a Mariana, isso aí não existe, tá? E ela vai comprovar que isso não existe. Como que ela comprovou? Olha lá, botando o seguinte: segundo reportagens, carros e ônibus velhos poluem 40 vezes mais do que os novos. E não é por falta de vontade que os donos não trocam, e sim por falta de dinheiro. Então, que ele foi se basear
tá? Num dado estatístico, pode ser, é, a respeito, um dado estatístico para fazer um convencimento a respeito da problemática que ele apontou no argumento, tá? O nome problemática sai difícil, mas aí tem a ver com problemas, né? Então, olha para o argumento, quais são os problemas que esse argumento causam, traz. Então, pega um e fala sobre, joga uma estratégia argumentativa para poder comprovar o que estava falando anteriormente e, por fim, conclui o parágrafo chegando aí a um entendimento sobre o que foi falado, tá? Um entendimento reflexivo, tá? Depois de muita base crítica, né? Por isso que é importante a gente comprovar com estratégia argumentativa, porque nos auxiliam, além disso, de aumentar o número de linhas do nosso texto. Então não foge da estratégia argumentativa, tá? Concluímos então que o mundo capitalista inviabiliza um acordo com o meio ambiente, enquanto isso o planeta adoece. Então, refletiu perfeitamente, falou da nossa falta de ação, né? E a questão de diminuir a quantidade de poluentes no país, tá? Então, o que eu quero que vocês percebam aí? Cada momento que eu sair, se eu estou na problemática, quando eu saio da problemática e entro na estratégia, o comum é você botar um ponto continuativo aí para poder fazer o leitor entender que houve uma quebra no diálogo com ela, tá? Então, problemática do assunto, do argumento, estratégia argumentativa e conclusão, tá? Para fazer aí, se vocês começarem a pensar dessa forma, vai ser fácil fazer qualquer tipo de texto. Seguindo aí, um outro esquema que a gente tem que é o chamado segundo esquema, ele vai ser a causa do argumento, estratégia argumentativa e consequência. Então, o que acontece? O que vai acontecer aqui? Aqui vai mudar porque a gente tem que pensar por a causa, não mais o porquê para justificar, mas a causa. Qual é o motivo da pessoa estar se comportando de um jeito? É isso que isso aí estou trazendo como exemplo, tá? Então, causa é isso. Depois da causa vem a estratégia e depois a consequência que vai ser gerada em relação a tudo que aconteceu, em tudo que aconteceu aí no texto, no desenvolver do texto, tá? Mas vamos lá. Vamos ler aí. O argumento que ela trouxe como exemplo foi, ainda o texto da continua da Marina lá, tá? O argumento foi, os resultados pró-natureza são insignificantes perto dos prejuízos causados a ela. Então, os resultados que a natureza nos fornece nunca serão suficientes, tá, para sanar os prejuízos, né, que foi causado a ela. Né? O que ele está querendo dizer aqui, né, nesse argumento? Né? Que por mais que se tente, a gente não vai conseguir recuperar, não conseguir recuperar de tão grande que a natureza foi aí violentada. Vamos pensar assim. Por isso que ele trouxe esse argumento aí. Vamos ver como que ele desenvolveu, tá? Quando ele começa com a falta de informação, já sei que ele foi para causa. Ele quis saber a causa do que ele estava pensando anteriormente, né? Quis saber a causa do argumento aí. Então, aí com a falta já dá essa ideia pra gente. Então vamos seguindo. Com a falta de informações e educação ambiental, muitas pessoas ainda não desconhecem os malefícios do efeito estufa, como por exemplo o aumento da temperatura e a intensificação das secas. Então, qual é a causa dos resultados para a natureza serem insignificantes perto dos prejuízos que causamos à natureza? Qual é a causa aqui? Ele já trouxe a falta de informação e educação ambiental, tá?
Foi para a estratégia, que ele trouxe aí uma pequena narrativa, que, que é real, tá? Das poucas pessoas cientes desse problema, muitos não o levam a sério e não tentam mudar suas atitudes buscando uma solução. Então, essa estratégia argumentativa, que foi uma pequena narrativa que ele montou, né, dizia que estava tudo ok. Né, dizia que estava tudo comprovado, tá? Em relação ao argumento. E segue na consequência, como que ele vai continuar, que está em azul. Em consequência, esse desconhecimento, somado ao egoísmo e descaso humano, trazem-nos uma visão de futuro pessimista, enquanto os efeitos estufa dos nossos atos não atingirem proporções mais danosas, permaneceremos acomodados com a situação, deixando para nossas futuras gerações o dever de consertar o meio ambiente. Então, se você perceber, ele inicia aí com um conectivo de causa, com a falta, tá? Vai para a estratégia argumentativa e termina com uma consequência da questão que ele trouxe da causa, tá? Então, causa, estratégia argumentativa, consequência. Tudo sobre o argumento um ou 2 que vai depender do parágrafo. Mas isso tudo sobre o argumento, tá? Galera, não é difícil de fazer, é prática. Depois que quando você pegar essa prática sobre os temas que vão aparecer, aí vai ser mais fácil de se inscrever, porque são dois esquemas que funcionam na argumentação tranquilamente, que auxiliam aí também para atingir um número mínimo de linhas, tá? Então é isso, eu faço as atividades, galera. Chegamos ao fim e a gente se vê em breve, pessoal. Tchau, tchau.